Como lançar um cosmético sem saber formular um cosmético e sem precisar formular um cosmético. Muita gente acha que só consegue desenvolver a sua marca se tiver habilidade ali para desenvolver, se tiver algum curso na área, mas na verdade não, você não precisa nem comprar um monte de equipamentos para produzir seu cosmético de maneira artesanal na sua cozinha de casa, e você também não precisa ser um químico ou um farmacêutico. Mas então, o que você vai fazer sobre isso? Vamos lá, calma, vamos começar no começo. Primeira coisa que eu queria contar para vocês é: uma marca de cosmético não começa nessa etapa que a gente está discutindo agora, que é como desenvolver o produto. Na verdade, a sua marca ela tem que passar por diversas etapas, como por exemplo, o entendimento do mercado, se o mercado está crescendo, se está caindo, o que vocês vão fazer para esse produto se diferenciar, qual é a história da marca de vocês, o público-alvo, a persona, a narrativa, identidade visual, enfim. Muitas coisas acontecem antes de vocês chegarem efetivamente nessa etapa de desenvolvimento de produto. Mas vamos supor que vocês já sabem que vocês querem lançar, por exemplo, um hidratante facial, certo? O que você precisa ter para lançar esse hidratante facial? Para você vender um cosmético, você precisa que ele esteja aprovado pela Anvisa. Vocês já devem ter visto milhares de polêmicas envolvendo a Anvisa, e a Anvisa é a agência que regulamenta a venda dos cosméticos aqui no Brasil. Seu cosmético ele pode ser ou notificado ou registrado, e existe grau 1, grau 2, enfim. Não vamos entrar no mérito disso agora. Mas o seu cosmético precisa ser notificado ou registrado na Anvisa. Para você conseguir registrar ou notificar seu cosmético na Anvisa, você precisa que a sua planta seja aprovada, ou seja, o lugar onde você vai fazer a fabricação tenha uma autorização de funcionamento, tenha o que é necessário para as boas práticas de fabricação, passe por uma auditoria. Então, tudo isso é necessário para que você venda seu cosmético. Se a sua planta já estiver aprovada, você pode submeter à Anvisa um dossiê para aprovação do seu cosmético. O que precisa ter neste dossiê? Esse dossiê precisa conter diversas informações, mas dentre as mais importantes, ele precisa comprovar que o seu produto é seguro, então ele precisa passar por alguns testes de estabilidade, alguns testes dermatológicos, e isso precisa ser apresentado para a Anvisa. Você precisa trazer várias informações de rotulagem, informações importantes, você precisa contar quem é a sua marca, e enfim, ter tudo isso bem detalhadinho. Tá, mas eu não tenho nada disso. Eu nem sei produzir cosmético. Por que a gente tá falando nisso? Exatamente aí que entra o nosso principal parceiro no desenvolvimento do nosso cosmético, que é um terceirista ou terceirizador de cosméticos. Os terceiristas são fábricas que são responsáveis por fabricar cosméticos apenas para outras marcas. Muitos deles não têm a marca própria e eles fabricam apenas para as outras empresas que desejam fabricar com a sua própria marca. O nome desse tipo de cosmético é White Label, que na tradução vira rótulo branco, que é um rótulo em branco onde você vai colocar a sua marca do seu produto. Por que um terceirista é um parceiro estratégico no desenvolvimento do nosso cosmético? Porque ele já tem exatamente o que a gente precisa para a Anvisa. Ele tem uma planta aprovada e ele tem um banco de formulações que já passaram por todos os testes rigorosos que as fórmulas precisam passar e que já foram aprovadas. Então, quando você for submeter o seu processo na Anvisa, ele já tem tudo pré-esquematizado para que o seu produto tenha a aprovação necessária. Como que funciona isso? Esses terceiristas têm um time de P&D especialista que já faz o desenvolvimento de diversas fórmulas. Então, vocês vão falar com eles, eles vão ter fórmula para sérum facial. E alguns deles, inclusive, são super antenados. Eles já têm fórmula, por exemplo, de PDRN, centela asiática, que são ativos relativamente novos. Eles têm formulações de shampoo, de sabonete, de perfume. Então, todas as categorias de produto já tem algum tipo de terceirista que já fez esse desenvolvimento de uma fórmula. E aí, eles já conseguem te auxiliar no entendimento de o que faz mais sentido você trabalhar. Então, por exemplo, você não precisa gastar tempo pensando, eu quero um produto
para pele que tem acne, qual ativo que eu vou utilizar. Eles já vão te mostrar, inclusive, ó, a gente tem esse sérum anti-acne aqui, que tem ácido salicílico, também tem um pouco de niacinamida para manchas de acne, enfim. Então, eles já fizeram todos esses estudos para vocês e eles podem entregar isso para vocês. Como que funciona? Você vai chegar para esse fornecedor e vai descrever o seu projeto. Então, você vai falar, eu estou em busca de um sérum anti-acne, para um público-alvo masculino, de faixa etária de 15 a 25 anos, e, enfim, esse é o produto que eu estou buscando fazer. Eles vão te fazer uma sugestão, e aí o que você vai pagar por? Você vai pagar pela fabricação do produto, todas as matérias-primas, embalagens, tudo, eles tomam conta de tudo, você paga um valor fechado, você vai pagar pelo registro na Anvisa, porque é pago, né? Todo mundo é pago. Então, você vai pagar por esse registro na Anvisa, você vai pagar os impostos. Então, muitas vezes ali, quando eles te mandam um orçamento, eles colocam ali quais são os impostos. E você vai pagar o frete para esse produto chegar até você. Então, basicamente, é isso. Você tem esse primeiro contato, preenche um briefing, faz algumas reuniões, recebe as amostras, testa, valida. E, a partir disso, você já consegue fazer o desenvolvimento do seu produto. Quanto tempo leva? Depende da fábrica, mas geralmente entre 30 a 45 dias, mais o tempo de produção ali dos rótulos, que pode variar dependendo do que você vai trabalhar. Todo o registro na Anvisa é responsabilidade deles, então você só paga e eles fazem toda essa parte de registro na Anvisa. E uma das partes dentro do registro da Anvisa é o rótulo, né? Então tem que ter todas as informações obrigatórias. Então muitas dessas empresas de terceirização, elas te ajudam a já adequar o seu rótulo do produto para todas as informações que são obrigatórias. Então, quanto a isso, você também não precisa se preocupar, porque eles vão te dizer tudo o que precisa ter, que ordem na frente, atrás, enfim. A sua única responsabilidade é vender. Mas é claro que nem tudo são flores, a gente precisa sim ter alguns cuidados quando a gente está fazendo um desenvolvimento dessa forma. Primeiro cuidado que eu acho que vocês precisam tomar é não pular etapas do desenvolvimento. A gente já falou aqui no começo do vídeo que existem diversas coisas que vocês precisam fazer antes disso. Inclusive, quando vocês fazem esse primeiro contato com o terceirista, ele vai pedir para você preencher um documento que se chama briefing. E no briefing você precisa colocar várias informações sobre o seu projeto. Qual que é o racional de mercado, o que você quer com esse projeto, quem que é a pessoa, o público-alvo que você está almejando, qual que é o preço que você quer vender. Muitos deles perguntam até qual é o custo que você quer que tenha esse produto. Então você precisa ter todo um racional de mercado feito antes de você fazer esse desenvolvimento. Então prestem atenção que existem etapas anteriores. Eu vejo muita gente que acha que produzir, lançar um produto é só chegar para o terceirista e falar, eu quero essa linha aqui, comprar e seguir a vida e vender, mas vai dar errado. Um outro cuidado que a gente precisa ter é que, se eu estou trabalhando com um fornecedor white label, o produto que ele oferece para mim também é o produto que ele oferece para o meu concorrente. E muitas vezes o nosso produto vai ser exatamente igual. Então, isso torna ainda mais importante a diferenciação da nossa marca. Então, a gente precisa cada vez mais ter uma narrativa de marca que vai nos diferenciar no mercado, porque só o produto por si só, às vezes ele vai ser parecido com outras coisas que já existem, porque ele está aí disponível para muita gente. Um outro ponto que eu acho que é um cuidado muito importante é que vocês tenham bastante atenção aos custos. Muitas vezes, quando essas empresas enviam para a gente os orçamentos, tem algumas letras miúdas falando, o rótulo não está incluso, o cartucho não está incluso, o frete, existe um custo extra disso aqui, disso aqui. Então, leiam com atenção tudo e perguntem, façam questionamentos referentes a tudo. O rótulo não está incluso, quanto custa? Não, tem que cotar com fulano de tal, beleza, mas qual que é uma estimativa, em média quanto que custa? Para vocês já terem todas as noções de todos os custos antes de fechar o pedido e não ter nenhuma surpresa no final. E o último cuidado a nossa responsabilidade é vender esse produto, então não feche a parceria enquanto você não souber exatamente como você vai vender esse produto, em quanto tempo, o que a gente está negociando de lote, em quanto tempo que eu vou levar para vender. Isso, óbvio, a gente não sabe, mas a gente precisa ter uma previsão e se organizar minimamente ali para a gente saber que nível de investimento a gente está fazendo e se ele é coerente com a nossa realidade.
Eu vejo muita marca gastando um monte de dinheiro em estoque, porque quanto mais você compra, mais barato fica, mas não presta atenção que às vezes o vender é o mais difícil que o comprar. Enfim, gente, encontrar o fornecedor que vai nos ajudar a tirar a nossa marca do papel é apenas uma etapa do desenvolvimento da nossa marca, mas é uma etapa que vai trazer muita tranquilidade de a gente saber que no fundo do nosso coração a gente consegue sim ter a nossa marca sem precisar fabricar o nosso cosmético sozinhos. Mas se vocês querem entender todas as etapas do método, do início ao fim, o que você tem que fazer, como fazer, com um escopo, com sugestão, com um vídeo, com um exemplo, confere aqui no link o nosso método do zero ao produto, onde a gente fala exatamente tudo que você precisa fazer, com videoaulas gravadas, são vários módulos, tem material extra, tem material de bônus para você aprender a fazer simulação de custo, de margem, estudo de mercado, preencher briefing, tudo esmiuçadinho para você não se perder em nenhuma etapa e não gastar dinheiro à toa. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal, que vai ter muito mais conteúdo sobre esse assunto de criar a marca de cosmético de vocês. E deixe o seu like. Até a próxima!